Peçamos realmente que o Espírito Santo nos ajude a compreender qual mensagem que a palavra de Deus hoje quer nos dar, para assim a gente continuar, caminhando junto com Ele, guiados por Deus. Estamos acompanhando as leituras, livro das Lamentações, livro dos Reis, e está relatando a ruína de Jerusalém. E hoje ainda mais detalhes dessa ruína, dominação de outros povos, reis, deportação, um grande estrago. Mortes, crianças que sofrem aqui as consequências, os pobres que sofrem as consequências. E claro que por trás tem essa mensagem, porque eles romperam a aliança com Deus, seguiram falsos profetas, falsos deuses, e não foram fiéis à palavra do Senhor. E aí por isso estão sofrendo tudo isso. Então a leitura tem esta mensagem. Desviar do caminho do Senhor tem consequência. Guerras, morte, lamentação, destruição, não somente aconteceu nesse tempo, aconteceu em todos os tempos e também no nosso tempo. A gente tem aqui, a mídia apresenta mais duas guerras, lá Rússia e Ucrânia e também Gaza e Israel, mas tem outras que não aparecem na televisão. E a gente sabe que são poderes que têm alta destruição, e esse fenômeno acontece hoje. Crianças que sofrem, os pobres que sofrem, morte de tantas pessoas, idosos, fome, necessidade. Então, não é um cenário que muda diante de uma humanidade e uma sociedade que se distancia de Deus, se distancia dos valores do Evangelho e predomina o poder, e predomina as forças humanas, e aí tem todo esse preço. Então isso significa que o homem continua o mesmo. Quando o coração do homem se distancia de Deus, ele faz o mesmo estrago consigo mesmo e também com os outros, potencializa. E certa vez uma reflexão, essa reflexão diz assim: as guerras começam no coração de alguém, depois ela vai ganhando força, potencializando, dependendo desse alguém, que tem força, tem influência, as brigas então nascem no coração. Então quando o coração não está voltado para Deus realmente, e não assim se volta de novo para buscar a paz, tem essas consequências. Então, realmente a palavra nos chama a atenção neste sentido. Agora, como resposta, o próprio Jesus veio para dar essa resposta. E aqui a gente vê que é um oficial que tem um coração diferente. Ele tem poder, ele mesmo fala aqui, tem muitos subordinados a ele, mas ele quer bem. E é o seu empregado que está doente. E ele, vendo que Jesus pode ajudar, ele faz uma súplica. E Jesus disse, claro, e aí depois elogia, porque a fé dele, que é um homem que tem um poder, tem uma influência oficial, que pode também provocar guerra, mas tem uma atitude diferenciada, de querer o bem do outro, querer a cura do seu submisso, do seu soldado, daquele empregado. Então aqui é um coração diferente, que potencializa o bem, que é o bem das pessoas. Então a gente vê como que tudo depende realmente do coração da pessoa. E aí, claro, Jesus vem com essa proposta e fez, curou a sogra de Pedro, expulsou tantos espíritos maus, curou pessoas, fez somente o bem, para apontar esse outro lado. E se estamos com ele, a gente pode, assim como o mal potencializa e faz um grande estrago, o bem tem força muito maior também de potencializar e fazer um grande bem para a humanidade, um grande bem para a vida das pessoas. E aí uma atitude de Jesus que a gente vê que é muito importante. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Significa, porque ele fez diferencial? Porque ele chamou para si o sofrimento das pessoas, Então ele nos ensina como deve ser a nossa atitude, chamar para si o sofrimento, e não querer que o outro morra, que se dê mal, que passe por essa situação, não,
Chama para si, o que é que eu posso fazer? Aí já é uma atitude de solidariedade, uma atitude de compaixão. Jesus nos ensina isso. E hoje não posso deixar de falar esses 41 anos que devemos agradecer a Deus, né? E depois ele chamou para si, e parece-me ter uma expressão que eu sei de assim, acorrerão aonde acontece isso, não sei se é o Salmo, que fala que vão vir pessoas de todos os lugares, né? Que vão correr para ele, aonde acontece a graça, aonde acontece a ação de Deus. Então, eu queria relatar um fato, um episódio do início da fazenda, que o Nelson sempre conta, que quando ele trabalhava na pastoral, quer dizer, na paróquia já sentia-se o sofrimento, já tinha a súplica, né? O Nelson, o Frei Hans, toda a comunidade, era assim que estava lá, a súplica de mães, esposas, irmãos, porque já não sabia o que fazer com o seu familiar que estavam na dependência química. E o fato de Nelson ir, né, na pastoral do dízimo, visitar as casas, né, ele fala, quando ele, sabendo que naquela casa, na casa da mãe do Ademir, me parece, né, que ele fazia pulseiras, e ele sentou e pediu para aprender a fazer pulseira, mas com essa atitude de se fazer quer dizer, de chamar para si as dores do Ademir, e essa atitude de Jesus aqui de escutar. E ele disse, o que aconteceu, o Ademir começou a falar sua vida, a falar suas angústias, a falar seu sofrimento, a falar tudo aquilo que ele estava passando, né, em consequência, e também a sua história. Ele disse 2 horas, fez 2 pulseiras. Quer dizer, é uma atitude cristã, uma atitude de compaixão. E esse esvaziar de si para escutar e tomar para si o sofrimento do outro, foi que criou esse vínculo. Ele teve uma atitude que ele fala diferenciada, nunca alguém me escutou desta forma. Quer dizer, foi libertador, foi curativo, curou. E o Ademir, que depois introduziu o Nelson na esquina, e aí a gente vê todo o desdobramento, né? E chegou até nós. Chegou até você que está aí nas nossas comunidades, chegou até você que está nos acompanhando. Então vejamos como uma atitude também hoje evangélica, de compaixão, de também tomar para si o sofrimento do outro, se esvaziar e colocar ao lado da outra pessoa, a gente não tem ideia que desdobramento isso pode acontecer e aonde pode chegar. Hoje são milhares de pessoas que são atingidas, mas como começou? Com essa atitude de compaixão, essa atitude de escuta, essa atitude de tomar sobre si o sofrimento do outro, e aí tem todo um desdobramento e atinge grandes pessoas, multidões de pessoas. Então, que nós possamos também hoje atualizar, né, essa ação, atualizar esse gesto de compaixão com quem está ao nosso lado, aonde estivermos, com quem estamos, para que o bem seja cada vez mais potencializado, e não o mal. Né? E não o mal, para que ele repita as ações boas, as ações de Jesus. Escutar a súplica. E aí tem outra expressão que outra vez Nelson estava dando uma entrevista e perguntou como é que vocês tiveram a ideia, né, de nascer a Fazenda da Esperança. Ele disse, olha, quem realmente suscitou foi Deus, porque ele escutou a súplica, o clamor de tantas mães que a gente sabia na paróquia que estavam sofrendo com seus filhos, né, esposos, irmãos. Então, quer dizer, nós nascemos da súplica. Deus mobilizou pessoas, corações que estavam dispostos, né, à disposição de Deus, e se colocaram, e Deus foi realizando a sua obra. Não é diferente no tempo de hoje, não é diferente hoje, milhares, né, de famílias estão suplicando a Deus, porque já não sabem o que fazer. E aqui Deus realiza essa, como é que eu posso dizer assim, essa onda do bem, essa obra de solidariedade, que aí vai alcançando muitas pessoas, milhares de pessoas. Ontem, por exemplo, a dona Thelma, lá do GEV de Santo André, me ligou dizendo, olha, eu tenho uma amiga que está com um caso, uma pessoa que está na rua, pediu ajuda, eu não sei como fazer, não poder conseguir um lugar, uma casa para acolher. Claro, ela já foi solidária com a amiga, já tinha o meu contato, eu já liguei para uma pessoa da fazenda,
e de repente essa pessoa já foi recebida, já foi acolhida. Quer dizer, é esse ciclo de solidariedade, de tomar sobre si a situação do outro, a preocupação com o outro, e aí vai alcançando muitas pessoas, e aí faz um bem muito maior do que aqueles estragos que às vezes que algumas pessoas fazem com as guerras, que também estragam muitas vidas. Então, penso que a palavra de hoje nos ajuda nesse sentido. Repetir essa atitude de compaixão de Jesus, de tomar sobre si, né, as dores, o sofrimento e sermos solidários com o outro. E às vezes, se você não consegue ser solidário, né, assim, fisicamente, pessoalmente, mas já pode ser solidário na oração, pode ser solidário na generosidade. Quero agradecer a todos que, por exemplo, que nos ajudam, que são benfeitores, são embaixadores da esperança. Todas são atitudes solidárias que criam essa rede, que dá condições para que o bem se potencialize em Jesus, através da comunidade cristã. Jesus, através da palavra, através da vivência, continue realizando esse grande bem e libertando os seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.